Olá, turma, tudo bem? Boa tarde aí. Hoje a gente está gravando um pouquinho mais cedo, aproveitando que hoje é sábado, né? Já dia 28 de maio, quase aí no finalzinho já do mês de maio. E a gente está dentro de um livro tão abençoador, que é o livro de Provérbios, né? A gente tem lido aí o livro de Provérbios. Como tem sido bom, né? Essa nossa leitura. Hoje a gente já vai para o capítulo 10. A gente tem lido aí 3 capítulos por dia e tem sido bênção demais para nós nessa leitura bíblica nossa, né? Vamos lá, gente? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente já vai estar entrando na leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por esses momentos de leitura que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigada, Jesus, por esses tempos que nós temos passado com o Senhor, com a presença do Espírito Santo, com a tua presença nos ensinando cada dia mais, Pai, esses conselhos que o rei Salomão escreveu, tão inspirado pelo Espírito Santo, tão inspirado, Senhor, pela sabedoria que só pode vir do Senhor para a vida do homem. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Muito obrigada, Pai, por esse tempo que nós temos dedicado a entender e a compreender um pouco mais das suas escrituras. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor tem feito em nós. Obrigada, Jesus. Continua, Pai, ministrando as nossas vidas, continua nos fortalecendo, Pai, nesse propósito de leitura. Continua, Pai, nos instruindo naquilo que precisamos fazer no nosso dia a dia, para termos, Senhor, essa disciplina, para entendermos que esse lugar de relacionamento com o Senhor é o principal para nós. Oh, Jesus, nos ajuda a entender que sem Ti nada nós podemos fazer, Deus. Sem a Tua presença nós não somos nada. Sem o Senhor nos abençoando nós não temos nada, Jesus. É somente o Senhor que pode realmente trazer todos os benefícios que nós precisamos para o nosso dia a dia. Obrigado, Espírito Santo. Fica conosco nesse momento de leitura agora. Ministra a minha vida, Pai, e a vida dos meus irmãos que estão lendo também, de maneira, Senhor, que sejamos cada dia mais acrescentados pelo Teu Espírito, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, que o Espírito Santo possa continuar meditando junto conosco aqui, né? Nos ajudando a entender. Vamos lá, Provérbios capítulo 10, gente, a partir do versículo 1. Provérbios capítulo 10, a partir do versículo 1. Hoje a gente vai ler Provérbios 10, 11 e 12. Uma coisa que eu quero começar a falar a partir daqui para vocês é que o livro de Provérbios, ele também não é um livro que conta conselhos de forma contínua ou de forma organizada, né? Esses escritos de Salomão, eles podem ter sido feitos de forma bem separadamente. A forma com que foi colocada aqui para nós em livros, versículos dentro da Bíblia, não é o formato original de escrita, ok? Esse formato que os estudiosos, que os grandes teólogos fizeram, né, os grandes escritores aqui das Bíblias fizeram, foi para uma melhor organização dos livros e dos textos bíblicos, ok? Mas não quer dizer que o rei Salomão escreveu esses textos que nós estamos lendo aqui nessa sequência ou nessa ordem que nós estamos lendo, ok? Os textos, os conselhos, os provérbios, eles foram escritos, mas não necessariamente nesse mesmo sentido que nós estamos lendo. Por que eu estou falando isso aqui? Para que a gente agora comece a partir do capítulo 10 a perceber mais nitidamente de que ele está falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Então tem horas que a gente está lendo, inclusive, esses textos e a gente tem um pouco de dificuldade justamente porque a gente acha que os textos estão sendo escritos de forma corrida. Então, ao mesmo tempo que Salomão está falando sobre família, daqui a pouco ele está falando sobre a mulher do adultério, daqui a pouco ele está falando do filho que deve obedecer o pai e a mãe, daqui a pouco ele volta a falar de vida financeira, daqui a pouco ele está falando sobre não dar o seu nome para ser fiador. Então, a gente vai perceber que ele muda
drasticamente em alguns momentos do assunto, mas porque o livro foi organizado dessa forma, mas ele não foi escrito nessa sequência. Então, a gente precisa perceber essa questão literária também dentro do livro de Provérbios, para que a gente então possa meditar com calma, possa meditar com tranquilidade, possa separar os assuntos, possa entender o que ele está falando em um versículo e ver que no outro versículo ele já está falando sobre outro assunto, e assim a gente possa entender melhor a palavra de Deus, ok? Então, a partir aqui do capítulo 10, a gente vai ver isso mais nitidamente, essa troca de assuntos muito brusca, né? Muito rápida, e que parece que ele está falando de vários assuntos ao mesmo tempo, mas não é. Ele ia escrevendo os provérbios e isso depois foi colocado da forma que a gente lê hoje, ok? Então, capítulo 10, versículo 1, gente. Capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Provérbios 10, versículo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O justo não deixa, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as coisas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase nada tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Perceberam, né, o que eu falei para vocês? Praticamente dentro do capítulo 10 aqui, desses
32 versículos, nós temos inúmeros assuntos. Salomão está dando vários conselhos sobre vários assuntos, sobre várias situações na vida, do ímpio e do justo, do tolo e do sensato, do servo e do não servo, do filho e do pai, né? Então, assim, a gente percebe que ele está falando de vários assuntos. E a gente pode pegar alguns aqui para falar, para a gente poder entender. Por exemplo, o versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Ele está falando sobre a pessoa que ganha dinheiro de forma desonesta, passando as pessoas para trás, cobrando propina, cobrando dinheiro ilícito, fazendo todo tipo de desonestidade. Esse dinheiro, gente, esses tesouros, né, as coisas que você vai conseguir comprar com esse dinheiro, eles vão dar em nada. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente constrói em cima de injustiça, de desonestidade, vai ruir. E não quer dizer que vai ruir em vida, mas vai ruir na vida eterna. Por quê? Porque a balança de Deus, ela está pesando tudo isso. Deus não vai permitir, gente, que o ímpio, que o injusto, ele permaneça na terra. Ele permaneça vivo na eternidade. Mas ele vai ser destruído junto com toda a sua riqueza, junto com todas os seus tesouros. Por quê? Porque isso foi adquirido de forma desonesta. Aí ele pula para o versículo, por exemplo, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Salomão está falando sobre a pessoa que é preguiçosa e ela vai empobrecer porque ela não tem coragem para trabalhar. Gente, essa semana eu tive um exemplo prático disso a respeito de um rapaz que a gente recebeu lá na empresa e que ele veio para São Paulo do Norte em 2018. Eu estou falando de 18, 19, 20, 21, 22. 4 anos que esse moço veio do Maranhão para São Paulo. E quando ele chegou em São Paulo, ele começou a trabalhar com alguns parentes e ele já adquiriu um terreno lá na cidade dele. Ele já está com um carro 0 quilômetro. Ele tem a casa que ele mora, que ele paga aluguel tranquilamente. Ele tem as coisas que ele precisa para sustentar a sua família. Ele já tem a sua própria empresa. Nós estamos falando de alguém que decidiu erguer as mangas e trabalhar. E a gente vê isso quase todos os dias aqui em São Paulo a respeito de principalmente os nordestinos que chegam aqui. E eu não estou falando deles por acaso. Eu estou falando para que a gente perceba de que a força de trabalho, a pessoa que não tem preguiça, que não é preguiçoso para trabalhar, elas têm a probabilidade de conseguir prosperidade mais facilmente. Por quê? Porque é a força do nosso trabalho diário que faz com que a nossa vida prospere. Eu não conheço ninguém que tenha prosperado. Não estou falando em enriquecer, porque enriquecer muitas vezes pode ser de forma ilícita. Eu estou falando de uma pessoa que prospera, que cresce, que agrega valor à sua vida, que ela vai galgando degraus até chegar num patamar de tranquilidade financeira. Essa pessoa, você pode olhar para ela, que ela não tem preguiça de trabalhar. Ela não fica atrás de feriado prolongado. Ela não fica atrás de horários menores de trabalho. Ela não fica atrás de férias o tempo inteiro. Ela não fica atrás de menos tempo de trabalho. Ela não fica se preocupando com a aposentadoria. Ela não fica se aproveitando, né, de hora extras para ter um maior salário. Ela quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer crescer aonde quer que ela esteja. Então isso fala de mãos preguiçosas que empobrecem o homem. Então a sua mão preguiçosa vai te empobrecer. Porém, as mãos diligentes. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que está ali cuidadosamente cuidando de tudo todo o tempo. Lhe trazem riqueza. Por quê? Porque eu vou ser alguém diligente. Vá atrás do significado dessa palavra no português e vocês vão entender o que é ser uma pessoa diligente, que realmente compreendeu o que é ter esse dia a dia, né? Para que a sua vida possa ter riquezas.
Aí ele fala sobre, por exemplo, a memória dos justos, versículo 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Gente, já é outro assunto que Salomão está falando. Ele está falando sobre o justo deixar uma memória, deixar um ensino, deixar um legado para as pessoas que ficam. Você sempre vai lembrar de um justo com uma boa palavra, dizendo quantos benefícios essa pessoa deixou, de ensinamentos, de legado, de prosperidade muitas vezes para as pessoas que ficaram, de riquezas espirituais, de riquezas intelectuais. Gente, quantos nomes nós poderíamos citar a respeito de pessoas justas que deixaram um grande legado para as outras gerações. Isso é maravilhoso. Porém, os ímpios, né, pessoas más, pessoas que fizeram tanta maldade, o nome deles apodrecerá. É isso que está falando, né? Mas o nome dos ímpios apodrecerá. Sabe aquilo que fede? Quanto mais você fala da pessoa, aquilo tá podre, aquilo tá apodrecido. Por quê? Porque só existe maldade, só existe impiedade nas atitudes daquele ímpio. Por isso que Salomão está deixando esse provérbio para nós. O versículo 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Gente, o sábio sempre vai querer se atentar para a lei do Senhor, para as ordens de Deus, para os mandamentos do Senhor. Mas o insensato, ele vai caminhando para a ruína, ele vai caminhando para a morte, ele vai caminhando para a destruição. Por quê? Porque ele não dá ouvidos. Entendem que Salomão está falando nesse capítulo e nos outros dois que a gente está lendo, ele vai falando de vários assuntos. Então, esses capítulos em particular que a gente está lendo hoje, eu queria muito que você parasse versículo por versículo e avaliasse aquilo que Salomão está falando conosco, aquilo que Salomão está querendo trazer de entendimento para nós, porque tem muita coisa boa aqui, gente, muita coisa boa. Olha, são versículos um atrás do outro muito bons. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Ele tinha frases muito emblemáticas, né, nesses textos de sabedoria. Olha o versículo 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Vai culminar, né, com aquele texto que Jesus fala sobre a construção na rocha, que a tempestade vai vir, gente, sobre a vida do ímpio e sobre a vida do justo. Mas o justo vai permanecer firmado na rocha, porque ele está alicerçado na rocha. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o ímpio, o insensato, constrói na areia. E na primeira tempestade ele é totalmente varrido, ele é totalmente destruído por causa da sua insensatez, por falta de sabedoria, né? Por falta de ser a pessoa justa, né? E ele vai falando aqui sobre vários versículos. Eu queria que você meditasse um a um, leia versículo por versículo pausadamente e vá entendendo o que Salomão está deixando de ensino para cada um de nós. Capítulo 11, gente, a mesma coisa. Versículo após versículo, falando muitas vezes de assuntos muito diferentes um do outro. Capítulo 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Tá falando sobre desonestidade na balança, né? Na cobrança de valores, no peso de mercadorias, né? E em tantas outras coisas que as pessoas fazem de forma desonestas. Capítulo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, para que o orgulho, gente? Para que ser uma pessoa orgulhosa? Nós dependemos de Deus para tudo. Versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então tá falando sobre integridade e sobre falsidade, para onde ela nos leva. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Tá falando sobre o juízo final, gente. De nada vale a riqueza no dia da ira divina. Na volta de Jesus, nada vai adiantar a sua riqueza, a minha riqueza, se nós não estivermos alicerçados em Deus, em Cristo, se essa riqueza não foi construída debaixo de integridade, tudo vai perecer. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto,
mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Deus sempre está colocando esse paralelo entre justo e ímpio, entre aquele que é sábio e aquele que é insensato. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Gente, esse versículo é maravilhoso. Olha isso. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é justa, quando ela é próspera em tudo que ela faz, ela jamais vai reter somente para ela. O justo sabe que quando Deus dá riquezas, dá prosperidade para ele, ele vai usar isso em benefício dos próximos, das pessoas que estão ao seu redor. Então por isso que ele diz assim, ó, quando os justos prosperam, a cidade exulta. As cidades são as pessoas que estão ao nosso redor. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Como a gente se alegra, gente, quando uma pessoa ímpia, ela perece. Existe justiça sobre a vida dela. Por quê? Porque ela está fazendo coisas ruins, impiedade, maldade. Então, quando há justiça sobre essas pessoas, nós temos cantos de alegria. Nós nos alegramos porque Deus fez justiça, porque Deus não deixou com que o ímpio prosperasse na sua impiedade, mas Deus vem com justiça. Não estou falando de vingança, viu, gente? Estou falando de palavra de Deus, de você ver a impiedade acontecendo, e quando Deus vem com juízo, quando Deus acaba com toda a impiedade, então nós temos cantos de alegria. Fala inclusive da volta de Cristo. Versículo 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Gente, vocês já viram alguém ser ridicularizado por outra pessoa? Vocês já viram alguém tirando sarro de uma outra pessoa diante de uma multidão de pessoas? Eu já vi isso em classe da escola, um professor ou um outro aluno tirando sarro de alunos e toda a classe rindo da pessoa. Olha o que esse texto está falando, gente. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Quando você abre a sua boca para falar ridicularizando alguém diante de outras pessoas, você está sendo maluco. Por quê? Porque você está fazendo algo com o teu próximo que está trazendo com que ele seja ridicularizado diante das pessoas. E aí fala que o justo, né, o reto, mas o entendido, né, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Se você não tem o que falar, não fale. Se você não tem algo para abençoar a vida do teu irmão, não abra a sua boca. Fecha a sua boca. Você vai ganhar muito mais fechando a sua boca, refriando a sua língua, do que ridicularizando uma pessoa em público. Versículo 13. Quem muito fala trai confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Pessoa que fala demais, né? Você conta algo para a pessoa já sai espalhando para todo mundo. Isso é triste. 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, uma nação que tem pessoas sábias, que tem muitos conselheiros, ajudando o rei, ajudando os governantes, essa cidade ela tem a tendência de permanecer de pé, ser salva. Mas sem diretrizes, sem conselheiros, muito provavelmente uma cidade vai ser destruída. 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Olha aqui, gente, o conselho sobre fiador de novo. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Como é bom, gente, a gente olhar para a palavra e entender aquilo que Deus está falando. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível
dá-lhes prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Juízo novamente de Deus aqui, né? 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Olha a mudança de assunto, gente. Agora, Salomão está falando sobre mulher que é indiscreta, né? Você já viu anel de ouro no focinho de porco? Pra quê, gente? Porco vive na lama, porco vive sujo. Pra que eu vou pôr um anel de ouro no focinho de um porco? Fala pra mim, um animal tão sujo, tão imundo, né? Sem valor aparentemente. É isso que a palavra está dizendo. Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. A mulher bonita é como o anel de ouro, ok? Essa beleza do anel de ouro. Mas quando ela é indiscreta, quando ela é uma pessoa totalmente indiscreta, ela se torna como o porco que está com o anel de ouro, ok? Ela se torna sem valor, porque ainda que ela é bonita, mas ela se tornou uma mulher indiscreta, automaticamente ela perde todo o seu valor e se torna como o porco. Olha, gente, que comparação terrível que Salomão está fazendo com uma mulher indiscreta. Que nós sejamos mulheres totalmente discretas, sábias. Versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Gente, esse versículo é maravilhoso. Quando a gente entende isso, a gente se torna pessoas totalmente generosas, totalmente propícias a compartilhar aquilo que Deus tem nos dado em todos os aspectos, e inclusive no financeiro. Olha o que ele continua dizendo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então tá falando de você compartilhar as bênçãos que Deus tem dado na tua vida, com a vida do teu próximo, com aquele que precisa, né? A gente tem que ser sábio em todas as coisas, gente. A gente não deve desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado, mas a gente precisa aprender a ser generoso com aqueles que estão precisando de ajuda. 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Tá falando de salvação, né? Tá falando de ganhar pessoas ao nosso lado, para Deus, e ganhar essas pessoas, inclusive, para o caminho de retidão, de justiça. Não tá falando só de ganhar almas para Jesus no sentido de salvação eterna, mas de tirar as pessoas do erro, de alertar as pessoas sobre o erro que elas estão cometendo, né? Versículo 31. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12, gente, continuando aí esse misto, né, de conselhos que Salomão está dando aqui para nós. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Então não adianta você achar que você vai estar firme debaixo de impiedade, de coisas erradas. Mas o justo, Deus jamais vai desarraigar, né? Deus jamais vai arrancar da terra. Ele vai permanecer, ele vai ser salvo, ele vai viver eternamente. 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha, gente, a comparação que Salomão também está fazendo sobre uma mulher que faz, né, que dá vergonha ao seu marido, que é uma mulher indiscreta, que é uma mulher que traz vergonha para sua casa, que tem atitudes que trazem vergonha para o seu marido. Ela é como um câncer nos ossos dele. Coisas boas para a gente pensar nesses conselhos. Versículo 5. Os planos dos justos são retos,
mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim tem quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Nossa, gente, que tremendo. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Vocês já viram, gente? Gente que se diz o sabidão, né? O que sabe tudo. E a hora que ele abre a boca, ele só fala besteira, né? Você ouve e você fala, meu Deus, quanta besteira tá saindo da boca dessa pessoa. E às vezes tem aquela pessoa totalmente na dela, totalmente quieta, mas quando ela abre a boca, tem tanto conhecimento, tem tanta sabedoria naquilo, mas ela não precisa estar se mostrando, né? Para dizer que ela é sábia, para dizer que ela tem conhecimento. Ela sabe usar no momento certo o conhecimento e a sabedoria que ela tem. 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha aqui, gente, o complemento daqueles primeiros versículos que a gente leu. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Se é preguiçoso, você vai morrer escravo dos outros, porque você nunca vai ter o que é seu. Você nunca vai trabalhar para aquilo que realmente é seu. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Tá falando sobre amizades aqui, olha, muito cuidado com as amizades, né? Com aqueles que eu digo que são meus amigos. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Gente, é um versículo melhor do que o outro para nos dar exemplos de como seguir a nossa vida em Deus. Salomão tinha tanta sabedoria dada pelo próprio Deus na vida dele que ele vai destilando sabedoria e conselhos nesses provérbios que ele deixa. A palavra fala que são milhares de provérbios que Salomão escreveu. E eu acredito que nem um terço desses provérbios ficaram registrados aqui para nós. Porque muitos se perderam, né? No meio do caminho. Muitos foram se perdendo ao longo dos anos aí, que foram passando os milênios, na verdade, né? Após a vida de Salomão, muita coisa foi perdida com as guerras, com as destruições de Jerusalém, do templo, dos lugares onde esses documentos ficavam guardados. Então, muito dessa sabedoria de Salomão foi perdida, mas muito dessa sabedoria está aqui escondida para aqueles que realmente desejam caçar tesouros, que é na leitura e na meditação da palavra. Que nós possamos
ser esses que decidiram entrar por esse caminho de meditar, de ler a Bíblia, de buscar esse conhecimento, de adquirir conhecimento e colocar em prática, virando homens e mulheres sábios. Nós precisamos ser sábios diante de Deus. É aqueles que entendem, compreendem a palavra e colocam em prática aquilo que o Espírito Santo tem ensinado. Gente, toma essa palavra para vocês, medita nisso. Tenham esses conselhos de Salomão para a sua vida. Escrevam esses versículos em pequenos papéis, deixa na sua mesa, deixa num cantinho da sua casa para você estar sempre lendo. Faça um mural, né? Se você tem um quarto aí que dá para fazer um mural, coloca um versículo desse por dia e deixa o Espírito Santo ministrar na tua mente. Como é bom essas práticas, como é bom essa leitura diária para que a gente possa fazer isso, esteja constantemente buscando essa sabedoria no Senhor e no Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe aí o sábado de vocês. Amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo à tarde ou no início da noite, fazendo a nossa leitura. E amanhã a gente vai ler justamente, deixa eu ver aqui, versículo 13, capítulo 13, 14 e 15. Vai ser mais uma enxurrada desses versículos que vão falando conosco de maneiras diferentes, mas que vão trazendo tanto conselho para nós. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo para fazer um pouco mais da nossa leitura dentro do livro de Provérbios.